on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. The Christmas tree's on fire, Santa's holding the lighter. My parents are both liars, I got gifts but one subscribers. Thanks for the candy basket, oh got another jacket. My stocking's filled with acid, am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. The Christmas tree's on fire, Santa's holding the lighter. My parents are both liars, I got gifts but one subscribers. Thanks for the candy basket, oh got another jacket. My stocking's filled with acid, am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want
was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. The Christmas tree's on fire, Santa's holding the lighter. My parents are both liars, I got gifts but one subscribers. Thanks for the candy basket, oh got another jacket. My stocking's filled with acid, am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This
happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents inside. This year had me so mad. I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. The Christmas tree's on fire. Santa's holding the lighter. My parents are both liars. I got gifts but one subscribers. Thanks for the candy basket. Oh, got another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents inside. This year had me so mad. I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas. This is not
was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. The Christmas tree's on fire, Santa's holding the lighter. My parents are both liars, I got gifts but one subscribers. Thanks for the candy basket, oh got another jacket. My stocking's filled with acid, am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a A gente não tá te ouvindo.
Vocês estão ouvindo? Agora estão. Boa Tá, noite. Daniel, tá ouvindo também, Daniel? Agora eu fiquei com inveja. Isso sim é uma live. Isso sim é uma live. Ô, Carlinhos, olha isso, cara. Isso é bullying com a gente, hein? É, por isso que quando elas perguntaram se eu estou bem antes de você entrar, eu falei que não, porque primeiro, eu não estou tomando vinho que eu ajudei a escolher. Segundo, eu não estou perto da tábua de frios, entendeu? Então já começou a ficar ruim, né? Não dá pra estar bem Bem, né? desse jeito. Boa noite, Daniel. Boa noite, Carla. A gente Tudo segue bom? aqui Como é que mantendo a vocês estão? tradição, ó. Tá mantendo a tradição. Vocês não têm noção do vinho de hoje. E acho que a gente vai curtir muito, mas isso é mais um motivo para a gente idealizar e marcar um encontro presencial com todos juntos, né? Com certeza. Isso é, no mínimo, assim, uma intimação. Não vou dizer nem um convite, né, cara? Isso aí é uma intimação, né? Também. Exatamente. Pra gente não fazer isso. Agora que eu fiquei com muita inveja, muito mais ainda. Além da companhia, né? Você tá junto com a Mills aí, e ainda tomando vinho, tábua de frios aí, cara. Aí é muita maldade com a gente. Ó. Gente, olha, então, eu queria pedir ao pessoal que está assistindo pelo YouTube, se por acaso estiver com alguma dificuldade de ouvir, se o áudio ficar ruim, qualquer coisa, por favor, pode mandar uma mensagenzinha no chat, que a gente acompanha aqui para a gente corrigir qualquer eventual problema, porque é ao vivo e às vezes acontece, tá bom? Bom, falando os apoiadores nossos de sempre, a agência Fornexus, que nos recebe aqui todo mês, e a Casa do Porto, que hoje mandou um vinho espetacular. Tem até que pegar a ficha técnica desse vinho aqui, porque o cara me deu uma aula desse vinho hoje, falando que o vinho é da mesma região que faz o vinho Alma Viva, entendeu? Eu tô até com medo de cair os dentes hoje tomando esse vinho. É da região de Puente Alto. É o mesmo terroir, né? Esse vinho Garage Black, ele é um Cabernet e tem um blend com mais 2 ou 3 uvas. E ele é da região de Puente Alto. Ele é dessa mesma região aí, desses vinhos caríssimos, só que ele tem um preço muito legal aí, por volta dos R$300, que é bem diferente dos mais de R$1.000 que custam os similares. Alma Viva. Né? E Alma Viva e Turma e Companhia. E companhia. Aí. Mas o vinho é espetacular e ele tem uma produção de 2.600 garrafas por ano, é uma produção bem limitada. E ele fica 24 meses numa barrica de alguma coisa muito... Gente, o vinho é maravilhoso, espetacular. Hoje Daniel e Carla queriam mesmo estar aqui, que... Queria. Esse está Queria. superando todos até agora, Carla. Esse Não, vinho quero superou dizer- todos que a gente trouxe até hoje, sem... São mais do que sempre, hoje eu queria. Daniel, eu quero dizer que você nunca Desde passou na sempre, nossa hoje live, mas eu sou a que mais bebo, então como eu não vou estar lá, vai sobrar. Então eu queria que elas deixassem a minha garrafa do lado, né? Porque quando eu estou lá, eu abro as duas, né? A sua ficou ali, ó, tá vendo? Ela tá até fechada ainda, eu nem mexi nela. Eu falei, vou deixar quieto, que a Cat não tá aqui, eu não vou conseguir consumir as duas, né? Que senão a live não termina. É porque as lives com a Carla, elas se estendem até mais tarde. A gente fica aqui depois, dá pra gravar podcast, dá pra fazer outra live, né? Mas aí, Na verdade, hoje nós vamos desculpa, né? A descansar gente mais faz a cedo, live- Daniel. É um happy hour, na verdade, né? A gente chama de live para ficar mais técnico, né? mais ou dar uma menos. disfarçada. Mas realmente a presença de todos faz muita falta, faz uma grande diferença. Mas a gente trabalha com as ferramentas que tem. É uma pena a Carla não estar aqui presente, mas a gente entende que os motivos de trabalho levam ela nos representando Brasil afora aí, carregando o nome da contabilidade para o Brasil e para o mundo afora, né, Carla? E bom que estamos aqui. Acho que todos estão nos ouvindo. Já temos várias pessoas online. Já tá tudo no áudio, tá tudo certinho. Exato. Agora eu vou fazer uma apresentaçãozinha do Daniel, para quem não conhece, essa figura ilustre, além de uma pessoa extremamente simpática e agradável, entendeu? O Daniel também tem um currículo
grande pra caramba, que eu pedi até a menina mandar uma colinha aqui pra mim, sabe? Porque era muita coisa para poder guardar. O Daniel tem mestrado em Administração e Marketing Internacional, tem pós-graduação em Auditoria, Controladoria e Perícia Judicial, é contador, profissional, colega nosso, professor em várias instituições, na PUC de Brasília, no Sebrae do Distrito Federal, Sebrae Nacional, UDC, Centro Universitário e na BSSP. Atua como perito no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e na Justiça Federal. É palestrante e consultor nas áreas de empreendedorismo, gestão estratégica e administração. Consultor do Sebrae em gestão financeira, gestão estratégica de negócios e empreendedorismo. Também exerce trabalhos como auditor para diversas instituições. É empresário do segmento contábil, gastronomia e agronegócio. E foi presidente, recentemente, do Conselho de Contabilidade do Distrito Federal. Queria saber onde o Daniel arruma tempo. Esses dias, meninas, eu estava conversando com umas pessoas e essa é uma das perguntas que eu mais escuto na vida. Uma das perguntas que eu mais escuto das pessoas perguntarem assim, cara, da onde você arruma tempo? Não é possível, né? Você faz tudo isso, não tem como um ser humano fazer isso. Eu juro pra vocês, assim, que uma das coisas que eu mais gostaria de ter na vida era ou fazer um clone meu, para que eu pudesse ser mais de um e poder fazer tudo aquilo que eu preciso, ou então que eu tivesse uma forma de conseguir fazer que os minutos durassem mais do que 60 segundos, né? Mas como essas duas fórmulas eu ainda não arrumei um jeito de conseguir fazer, nem consegui fazer um clone meu e nem fazer os minutos ou os segundos se multiplicarem, a grande questão que eu penso, que é importante, assim, e sempre para mim foram alguns dos elementos assim mais importantes para levar essa carreira tão corrida com tantas atividades diferentes, é que, em primeiro lugar, que as pessoas que eu mais admiro, que eu sempre admirei mais na minha vida, sempre foram pessoas que trabalhavam muito. Então essa foi uma motivação já inicial, já foi algo para se marcar assim para mim, que eu não vejo muito, eu às vezes assim, escuto as pessoas mais novas, né, alguns alunos assim, tudo, pessoal mais ou menos da minha idade, às vezes um pouco mais novos do que eu, e falando assim, porque a aposentadoria, quando eu me aposentar... E essas coisas não passam na minha cabeça, com toda sinceridade, nunca passaram. Até porque, como eu falei para vocês, eu sempre me espelhei muito e sempre admirei as pessoas que trabalhavam muito, né? Então, os grandes exemplos que eu tenho na minha vida, na minha família, de pessoas próximas, ou mesmo de personalidades, vamos chamar assim, né? Conhecidas, né? As pessoas famosas aí, tanto os esportistas quanto, de repente, grandes empresários ou personalidades de uma forma geral. Sempre, curiosamente, eu observava que o perfil das pessoas que eu mais admirava, que eu realmente me espelhava nelas, eram pessoas que trabalhavam muito. Então, assim, de certa forma, isso me influenciou muito, embora seja, claro, uma rotina um pouco cansativa, mas é algo que eu gosto. E quando a minha vida está um pouco parada, um pouco monótona, eu acho chato. Então, assim, eu realmente parece que preciso dessa vida muito corrida, dessa vida muito intensa. Você precisa desse combustível para você produzir melhor. Sim, eu acho muito, quando as coisas estão tranquilas, eu acho muito monótono, sabe? Então, assim, eu aprendi também, eu acho que é um ponto super importante, acho que talvez a primeira dica da noite aqui, quem estiver prestando atenção, presta muita atenção, anota essas 4 coisas que eu vou falar para vocês. Existem 4 quadrantes do que a gente chama em termos de organização do seu tempo e prioridade do seu tempo. Que você deve fazer tudo aquilo que for urgente e importante, você tem que fazer. Primeiro, porque ele é importante, em segundo lugar, porque ele é urgente, então você tem que fazer isso imediatamente. Aquilo que é importante, mas não é urgente, você delega para alguém fazer. Então você conseguiria... Desculpa, o que é importante e urgente não. Aquilo que é urgente, mas não é importante, você agenda. Aquilo que é não urgente, mas que é importante, você delega para uma outra pessoa. E aquilo que não é nem importante nem urgente, você simplesmente não faz ou faz quando sobrar tempo. Então, assim, eu comecei a organizar minha vida de uma forma geral, que, assim, eu consigo fazer as coisas dentro do meu tempo. Claro que tem dias que são bem intensos e essa agenda tão conturbada ou tão cheia, assim, faz com que a gente durma muito mais tarde do que os outros, acorde mais cedo do que os demais, mas dá para levar uma vida normal, absolutamente normal e extremamente prazerosa, mesmo fazendo tudo isso. Então, o primeiro grande segredo é você conseguir administrar o seu tempo.
E entender que às vezes, assim, no nosso trabalho, você fala assim, eu tenho 4 horas para fazer isso, eu vou ter que fazer isso em 4 horas. E com a qualidade desejada, da forma como deveria ser feito. Eu acho que esse é o primeiro grande segredo. Saber aquilo que é urgente e importante, aquilo que não é urgente, mas é importante, aquilo que não é importante, mas é urgente, e aquilo que não é nem importante nem urgente. E essas coisas a gente tem que eliminar da nossa vida. E lembrar que um tempo para você e para o seu lazer entra nos importantes. Essa questão urgente e importante, esse aspecto conta muito, né? Talvez o lazer não seja urgente, mas ele é importante. Mas ele é importante. E ele tem que ter um lugar na sua vida, sem não sombra dá de para dúvida. delegar, né, Daniel? E não dá para delegar. Nós vamos fazer agendar. Aí vai ficar no meu final de semana, vai ficar na minha sexta-feira à noite, vai ficar no feriado, mas eu tenho que estabelecer isso como uma prioridade na minha vida. E eu faço bastante isso. Eu não sou uma pessoa que deixa aproveitar a vida, muito pelo contrário, aproveito muito, graças a Deus. Viajo muito trabalhando, mas sempre quando estou trabalhando consigo aproveitar um pouco também. E mesmo estando aqui, sempre com as pessoas que eu gosto, saindo, me divertindo e fazendo aquilo que é importante. Muito bom. Ótimo. Então agora pode começar a sua apresentação aí no seu ritmo, já entrando no nosso tema do dia de hoje, tá? Que é como a gente não colocar os clientes para correr, Daniel. Eu acho Exatamente. que até, assim, a gente pode começar antes de encantar, a gente como não colocá-los para correr, né? Que já é uma etapa. Né? Sim. É curioso, assim, eu gosto muito de falar. Perdão, Milza, desculpa, eu te interrompi, falhou aqui, eu pensei que você não estava falando. Eu falei que já é uma etapa. Não colocá-los para correr já é uma etapa. E na sequência, encantá-los. Porque... Sem dúvida. É o mínimo que a gente espera como empresários, é pelo menos manter os clientes que a gente tem. E se a gente pode encantá-los e a partir disso fazer novas captações, melhor ainda, porque essa é a intenção para o seu negócio crescer. Então, a gente tem uma turma que está no mercado hoje que perde clientes. Isso precisa estancar. E aí, além de não perder, como encantá-los e captar novos. Perfeito. Bom, assim, eu acho que live eu gosto muito de uma coisa participativa, eu gosto de transformar isso num bate-papo, eu acho que ela se torna mais agradável, né? Então eu não tenho uma... Sim. Daniel deu uma travadinha. Voltou. Eu acho que é a internet, Daniel. Estava mais dinâmico, né? Conexão dele. Sim, bom. Daniel, que você colocou. Oi, estou te ouvindo. Deu tá me ouvindo? Travou um pouquinho a sua internet e agora você voltou. A sua internet está oscilando um pouco. Tem hora que ela dá uma travada e demora uns segundinhos para voltar. Tá? Agora ficou perfeito? Eu estou ouvindo vocês normalmente, não tem interrupções tá, aqui para mim, não. Tá, Maravilha, agora tá. Vamos lá. Agora tá. Maravilha. Bom, então assim, a primeira coisa que eu acho que é super importante, a pergunta que você faz, Milza, ela é uma pergunta chave. Antes de encantar, eu acho que talvez a primeira tarefa nossa é não perder. Né? Como é que eu faço para eu não perder os meus clientes, né? Que a concorrência está aí, nós todos estamos sujeitos a ela, né? Curiosamente, eu gosto muito de quando eu faço assim lives ou palestras, eu me preparo sempre, mas eu gosto muito de falar o que vem do coração, o que é espontâneo, aquilo que a gente está vivendo, o que a gente está sentindo nesse momento. E é engraçado que agora há pouco, antes da nossa live aqui, cerca de umas 2 horas atrás, eu estava com uma cliente aqui, que ela assumiu a presidência de uma instituição que era cliente nossa, e nós não nos conhecíamos até então, e ela assumiu a presidência, e poucos dias depois, tendo feito uma primeira reunião com ela, enfim, tudo, a gente se conhecido e tudo, e eu fiquei muito satisfeito com a situação, porque eu percebi que o perfil dela era muito semelhante ao meu, então eu falei, olha, vai estar super bem, ela vai gostar demais do nosso trabalho aqui, e dias depois eu sou surpreendido com simplesmente um e-mail muito frio, com a carta de rescisão, pedindo assim, olha, obrigado pelos serviços prestados à instituição, mas a partir de agora nós vamos trabalhar com uma outra empresa.
E aquilo me doeu bastante, talvez até porque eu ter gerado uma expectativa grande no cliente que já tinha alguns anos que estava conosco, que sempre foi muito satisfeito com o trabalho, mas que era uma nova presidência agora, e uma nova presidência pode ter uma decisão diferente disso. E eu digeri um pouco aquela história, né? E eu falei, bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, né? Recebendo aqui esse aviso prévio, vamos fazer o melhor trabalho dentro desse período. Então, se nós temos 60 dias para poder finalizar o trabalho, eles vão ficar conosco mais 60 dias, então vamos fazer o nosso melhor, porque o cliente pode estar saindo, mas ele pode voltar. A primeira coisa importante, talvez, que nós tenhamos que fazer é pensar o seguinte, como é que eu evito que essa pessoa saia? E, nesse caso, não havia muito como evitar. Aliás, eu vou dizer para vocês que houve uma forma como evitar, mas que, em princípio, quando ele tomou a decisão, você falou assim, bom, tudo bem, né? Vou fazer o quê? Eu não tenho o que fazer mais, a decisão já está tomada. Eu não consigo voltar atrás para resolver o problema, mas eu sei como tratar melhor o problema. E tratar melhor o problema, muitas vezes, é você, primeiro, se mostrar absolutamente disponível dentro desse tempo, se mostrar realmente prestativo dentro desse tempo, e tentar fazer com que essa pessoa, de repente, faça o seguinte, olha, quem sabe você teve uma outra ideia e vai para uma outra empresa, um outro profissional que vai te atender, e frustre a sua expectativa, ou talvez aquilo que nós façamos aqui você achasse ou burocrático demais, ou de repente o valor mais alto do que você de repente teria outras opções no mercado, mas quando você estiver em outra empresa, ou for cliente em outra empresa, você vai entender talvez o porquê que aqui o valor é esse, e porquê que nós fazemos dessa forma. E curiosamente nós viemos aqui hoje, nessa reunião que eu tive com ela, foi para alinhar esse processo de transição, e ela saiu daqui decidida assim, Daniel, eu não vou para lá mais, eu vou ficar aqui de volta. Ela deu pra gente uma carta há dias atrás, vou falar para vocês, dia 7, nós nos conhecemos, eu mandei uns e-mails com algumas informações para ela, quando era dia 13, ela pegou e mandou a carta de rescisão de contrato, hoje foi o dia que eu consegui encontrar com ela, que eu estava em algumas viagens, ela veio para cá para a gente tratar como é que seria o processo. Chance. Não, tá não. Dê tudo certo. Aliás, aí eu até brinquei com ela, falei assim, não, eu não vou ser hipócrita, eu não quero que dê certo, tomara que dê tudo errado, que você volte para cá. Só que, claro, falando de uma forma muito bem-humorada, e ela entendeu, e nós a gente conversando ao longo da reunião como um todo, ela falou assim, Daniel, eu vou falar com toda sinceridade com você, eu tô tão arrependida, não só pela forma como eu fiz, de ter simplesmente mandado um e-mail frio, uma carta, sem a gente ter conversado antes, mas que talvez a minha inexperiência, como eu nunca fui presidente de uma instituição, e eu sempre fui servidora pública, e lá se trata tudo de uma forma muito fria, eu errei na forma de tratar com vocês, então, assim, com tudo que você está me explicando, a forma como você trata o cliente, a sua equipe é espetacular, enfim. Então, assim, eu já estou meio arrependida. Eu falo, olha, nós temos 60 dias para você experimentar uma outra experiência lá, e caso não seja feliz, volte para cá, não tem problema nenhum, eu vou estar aqui de portas abertas para poder te receber. Ela saiu daqui praticamente decidida assim, olha, aí ela brincou no Vai voltar. tempo, agora nos próximos 2 meses, que eu vou buscar algumas informações com eles, etc. Caso eu não queira, eu posso rescindir o contrato, não tem nenhuma multa. Então, assim, eu estou muito tranquilo, eu fico muito à vontade, você me dizendo, e eu não tenho nenhum tipo de orgulho para não voltar para cá. Caso eu não esteja satisfeito, eu voltarei. E, assim, eu já estou pensando seriamente em fazer isso. Então, às vezes a gente perde o cliente, e a primeira coisa é assim, existem coisas que são evitáveis, nós vamos falar hoje um pouco a respeito delas. Mas quando é inevitável, e a decisão já está tomada, como era o meu caso, nessa experiência que eu coloco para vocês hoje, eu vejo muitos colegas que ficam assim, cara, eu tô revoltado, eu tô pau da vida, eu tô chateado, e aí o cara fala, não vou mandar backup, eu não vou ajudar, não vou responder, não vou atender mais, e às vezes esquecem o seguinte, cara, o cliente ele pode estar indo, se arrepender e voltar. Agora, existem pessoas que são orgulhosas a ponto de que caso ele saia, e dependendo da forma como você o tratou, ele vai falar assim, cara, eu vou ter que procurar um outro escritório, mas eu não tenho nunca cara de chegar e conversar com o Daniel de novo e pedir para voltar. Eu não vou passar por essa humilhação. Daniel, Não é uma questão de humilhação, é como a gente faz, né? Daniel, e é o que a gente vive com maior frequência, né? Quando a gente recebe clientes de outros escritórios, é essa insatisfação, né? Nem quanto à qualidade do serviço, mas o tratamento que já vinha sendo dado e uma piora do tratamento na transição, né? E isso Daniel, eu já tive a experiência de um cliente sair e voltar, tá? Saiu e ficou um tempo em outro contador, 1 ano, 2 anos, e depois pediu para voltar e voltou. Eu costumo dizer que, exatamente como você, eu acho que quando ele sai em transição e ele está indo para outro contador, além de tudo,
Você está entregando o serviço para um colega seu, que também passa Exato. pelos mesmos perrengues e problemas que você Exato, passa. sim. Então, a falta de uma senha é uma dor de cabeça para a gente, a falta de um arquivo, a falta de um backup, a má vontade de fornecer algum acessório, alguma coisa que poderia ajudar na vida ali do seu colega. Isso é uma coisa antiética, é falta de coleguismo, entendeu? São tantos os pontos que a gente pode falar aqui, além de que essa pessoa que vai deixar de ser seu cliente e que não for bem tratado, ele lá na frente vai falar mal de você numa oportunidade que ele tiver. Exatamente. Entendeu? Fulano é seu contador? Nossa, tive uma dor de cabeça com ele quando eu saí a contabilidade de lá. Não me deu backup, ficou me enrolando, não me entregou as coisas. E outra, né, Milza? Poxa. Um dia você perdeu... O cliente para ele, outra vez ele perde para você. E a reciprocidade é que vai demonstrar como é que vão ser suas relações para sempre. E eu acho isso, Daniel, isso é tão forte e isso atrelado ao ponto que você falou, que você teve um pedido de rescisão de contrato advindo de uma recém-contratada presidente, né, designada com cargo de presidência, onde detinha um maior poder para determinar isso. A Carla fala muito isso sobre a questão das gerações. A gente encontra empresas em processos de sucessão. E o que a gente precisa entender, não sei se é o momento de falar isso, mas é o que você acabou de viver e por isso eu estou comentando, o que a gente precisa fazer para que aquele sucessor ou aquele presidente que venha por uma sucessão profissional ou familiar, né, que seja um herdeiro sucessor ou um presidente contratado, né, o que pode acontecer, o que nós precisamos fazer para que ele chegue e compreenda que nós somos, de certa forma, figuras insubstituíveis naquele momento, não insubstituível no termo duro e frio por si só, porque ninguém é insubstituível, mas a essência do nosso trabalho, a qualidade do nosso trabalho, a nossa qualidade, o que a gente faz para que ela possa se replicar e que ela permaneça bem vista aos olhos dos novos que estão chegando. Que eu acho que esse é o nosso maior desafio hoje, né? Daniel, com certeza. Só para ser tempestivo e contribuir, a gente tem que lembrar que a gente está no mercado, a gente tem uma relação comercial com o cliente. Isso. A gente está acostumado como contador a ter uma relação pessoal. E nós vamos entender que nós estamos em outro mundo. Exatamente. O mundo está sendo substituído pelo dinamismo de mercado. E é difícil os profissionais, eu não vou dizer os antigos porque eu sou antiga e vou ter problema com essa questão de idade, né? Mas assim, o mercado ele mudou e mudou agressivamente. Não estou falando de valores, mas estou falando até de atitudes, de tecnologia, de dados que você fornece, né? De formas de fornecer esse dado. Então a gente tem que entender que nós estamos numa relação comercial. Situação essa que o contador atualmente não está muito bem alinhado, ele está um pouco fora desse mundo, né? E aí quando vem pessoas de fora, talvez aquilo que você falou, que você passou, eu também tenho situações do contrário, eu entrego o cliente, e ele fala, eu não quero sair de você, mas eu quero porque você não é o perfil que eu quero de cliente, porque tem os dois lados, né? Tem os dois lados. Isso está muito ligado ao tipo de vida que você quer, ao tipo de empresa que você quer que você quer se posicionar no mercado, e o tipo de cliente que você quer atender. Então, a gente tem esses pontos que a gente precisa analisar e realmente fazer uma análise da conjuntura toda ao nosso redor. Então, acho que a gente tem esses pontos que a gente precisa ter a consciência, né, Daniel? Eu acho que é isso. E, Carla, tem uma coisa que a gente sempre fala aqui, que essa profissionalização, essa comercialização da relação, que não é mais o vínculo do sentimento entre a Carla e o cliente, a Tamires e o cliente, é que o sucessor daquele indivíduo que tem uma relação sentimental comigo, muito embora fosse apenas uma relação comercial, ele não vem com sentimento, né? Essas novas gerações não vêm com sentimento, eles estão ligados ao que você falou, ao dinamismo, ao profissionalismo, à melhor entrega, à entrega mais rápida, né? E, Tamires, uma coisa assim, muito importante, não só isso, mas assim, esses jargões que a gente está vivendo diariamente, sabe? O que são os jargões? São aquelas letrinhas, aquela sopa de letrinhas que a gente vive hoje, que a gente não estuda e que quando o jovem chega, Tamires, tá? Ele fala assim, ô Tamires, você mexe com o ACD? Aí Tamires, oi?
Que isso mesmo, né? Aí você fica assim, boiando, cara, o que é isso? Então, esses jargões, né? Você mexe com controladoria estratégica, você faz isso, então, porque o contador está acostumado muito à parte fiscal e isso cada vez entra mais em desuso. E não importa o tamanho da empresa, a gente está vendo isso muito próximo. Sim. E eu acho que isso foi um reflexo muito rápido da pandemia. Isso ia acontecer de qualquer jeito mais ferrado. Acelerou mais ainda, né? Daniel, sua internet travou um pouquinho, eu só disse o seguinte, Travou, que eu acho sim. que eu disse assim, a gente está hoje numa relação comercial e precisamos entender que ela não é mais a mesma relação comercial das empresas de contabilidade anteriormente, né? Ela mudou. Exato. Ela mudou pelo dinamismo do mercado, pelas opções que os empresários têm. Não importa e não cabe a gente julgar se são boas ou ruins, a gente tem que fazer o melhor que a gente acha que a gente consegue fazer e que a gente consegue atender o que você falou. Você chegou para a sua equipe e falou, vamos atender não diferente, mas vamos dar o melhor que a gente pode para poder entregar no prazo que a gente compactuou, porque quem sabe a gente reverte a situação. Foi o que aconteceu no seu caso. Uma das coisas, Carla, que eu acho que é super importante, e aí caberia não só nesse caso uma possibilidade de rescisão, mas porque o tema é esse que nós estamos falando, mas eu sempre costumo dizer para as pessoas, né, e aí vai um dos fatores da questão do diferencial e da agregação de valor ao cliente. O problema, quando ele existe, ele já gerou uma consequência, você não tem como desfazer. Então, existem problemas que ele já gerou uma consequência, você fala assim, olha, eu só tenho uma possibilidade, era voltar no tempo e evitar que o problema acontecesse. E muitas vezes nós não entendemos que assim, a questão não é a solução do problema, porque às vezes não existe solução mais para o problema, mas como você trata o problema. Então, dependendo de como você trata o problema, o cliente entende o quanto você está envolvido com o problema, o quanto você está engajado com a empresa dele, o quanto você se preocupa com ele. Também você falou algo que eu acho extremamente importante aí nos casos, né, quando você está falando sobre o empresário, você está falando diretamente para ele, que é o dono da empresa, ele tem um interesse direto naquilo ali. E que muitas vezes um gestor, um presidente, um diretor, né, que dirige uma determinada entidade, que seja de terceiro setor, que seja um síndico de condomínio, que seja o diretor de uma grande empresa ou presidente de uma empresa de porte médio ou grande, normalmente essas pessoas têm uma visão um pouco diferente a respeito disso, para aquilo ali não lhes pertence. Então ele fala assim, olha, eu estou dirigindo essa entidade, e para eu dirigir isso, eu não quero ter problemas para mim, e a única coisa que eu quero deixar, a coisa mais importante, eu sempre digo isso, né, eu como fui presidente, tive muito essa missão muito enraizada em mim, eu sei que a Carla é da mesma forma, que nós queremos deixar o seguinte, olha, só tem uma coisa que para mim é imprescindível que eu não vou deixar acontecer. Um legado, eu preciso fazer uma gestão exemplar, e fazer uma gestão exemplar não se faz sozinho, eu preciso de pessoas ao meu lado, e o contador é uma peça-chave dentro desse processo. Agora, quando nós nos investimos na autoridade desse cargo, né, digamos, dessa profissão que nós temos, do conhecimento que nós temos, e eu coloco isso à disposição, né, e eu coloco isso para que seja acrescentado para aquela entidade, para aquelas pessoas ali, que eles façam total diferença, isso muda muito a percepção, muito. Então ele fala assim, olha, poxa, peraí, o contador veio sentar comigo aqui, veio conversar comigo, veio falar sobre orçamento, veio falar sobre transparência, veio falar sobre prestação de contas, veio falar sobre economia, veio falar sobre índices, sobre cálculos de rentabilidade, de ponto de equilíbrio, e ele começa a simplesmente, não ser simplesmente alguém que recebe dados ou informações, ou notas, digamos assim, e transforma aquilo ali em uma demonstração contábil que o cliente não tem a menor condição nem de entender. E pior ainda, quando a gente sequer faz isso, a gente não sabe se está transmitindo a obrigação tributária. E para ele, com toda sinceridade, aquilo ali não tem valor nenhum. Gente, o único valor que um cliente dá a você enviar uma obrigação tributária é quando você não a envia, que ele é multado. Mesmo. Eu queria que os contadores... Não, eu queria que os 520 mil profissionais ouvissem isso. A única vez que ele dá valor é quando a gente não envia, que você manda Porque aqui... aí o valor, inclusive, é o valor da multa. Aquele valor é o valor que ele dá. Exatamente. Então, eu queria, assim... Colocou muito pessoas, bem. não, quando que as pessoas vão entender isso, cara? Não, eles Exato. não dão valor para essa parte, Não. entendeu? Até porque, assim, Carla, a maioria não sabe nem que existe, com toda a sinceridade. Por exemplo, com a presidente que eu estava conversando agora à tarde, quando eu falei sobre isso, eu falei, olha, eu não vou nem entrar no aspecto aqui sobre questões tributárias, porque, assim, primeiro que você não sabe nem o que é, nem para quem serve, e com toda a sinceridade, assim, não adianta eu nem te explicou a complexidade que está por trás disso. Agora, eu estou aqui para, além de fazer esse trabalho, agregar na sua gestão. E agregar na gestão não é ficar falando sobre obrigações tributárias, e uma coisa que você falou muito importante, o futuro da nossa profissão não está na tributação.
podem ter certeza absoluta disso, gente. Eu falo isso Tá em na todas as minhas gestão. aulas de pós-graduação, eu falo isso nas minhas lives, eu falo isso nas minhas palestras. Definitivamente, acreditem no que eu estou falando. E eu me impressiono ainda até hoje como nossos colegas profissionais, os contadores que nos assistem aqui, eles ainda estão com a cultura totalmente enraizada à obrigação tributária. Tem um caso que é muito marcante, Carla, eu não lembro se você estava lá. Você estava na convenção de Bento Gonçalves, lá no Rio Grande do Sul? Não, eu Você não foi? fui. Não, eu Foi, fui não, você- no latino-americano, né, na convenção. Da lá. Latino-Americana. Tava. Você estava, Nilza? Estava na Tamires, vocês Latino-Americana estavam? de Porto Alegre. Não, não é essa agora de Porto Alegre, uma que teve Ah, não, aquela antiga Bento não. Gonçalves. Não. Antigo. Gente, eu nunca vou esquecer. Aquilo ali para mim foi um marco, assim, o dia que eu falei assim, ó, parou tudo, não dá mais. E nós estávamos falando em 2017 ou 2018, se não me engano foi isso, tá? Eu me lembro um dia, tinha as várias salas lá, e tudo, salas bem grandes, para assim, 100 pessoas, para 120 pessoas, para 300 pessoas, né? E eram 8 temas ao mesmo tempo. Então, assim, tinham 8 palestras acontecendo ao mesmo tempo. Uma delas estava o fundador da Netflix, uma das empresas maiores, mais importantes, mais ricas e mais inovadoras do mundo. E tava Eu vi em os fundadores Manaus. lá. Eu vi ele em Manaus, na Conescap. Em Manaus, você viu, né? Então, na Conescap, eu estava em Manaus também, na Conescap. Gente, um dos 8 temas era o fundador da Netflix, falando sobre inovação e falando sobre empresas, sobre empreendedorismo. E tinha uma outra sala de imposto de renda de pessoa física. Eu não estou falando nem de imposto de renda de pessoa jurídica. Eu preciso dizer para vocês qual que era a sala que estava lotada, né? Gente, na sala da Netflix, não tinha metade dos lugares ocupados. Em Manaus, era Netflix contra a E-Social, não sei se você lembra. É a sala da sociedade, Ai, a gente imagina. lá de fora, querendo Como é que entrar. pode? Deu Entendeu? 3 Eu mil fiquei louca. pessoas no imposto de renda pessoa física. Gente, não cabia mais. Tinha gente que queria entrar no imposto de renda, assim, as meninas não deixavam entrar, que não tinha lugar na sala. Tinha gente em pé. Eu falei, Sabe cara, que- o fundador da Netflix que tá ali, é esse cara que você precisa ouvir. O imposto de Não, renda você e pega e Daniel- assiste depois no YouTube, qualquer Se coisa, você- pelo amor de Deus. Se você observar bem, a gente viu agora recentemente, a gente estava junto lá na Conescap em fevereiro. Se você observar bem, quantas empresas, startups novas de sistemas que fornecem dados gerenciais através da contabilidade tem, que Incrível. o contador pode oportunizar num custo muito menor do que há 10 anos atrás, né, Daniel? Então, Sim. assim, eu acho que está faltando para muitos profissionais. Eu vi isso na Conescap, eu fiquei assim, foram 2 anos a gente sem evento presencial. E Sim. a quantidade de empresas novas, eu não sei se você observou, mas eu comentei isso com a Milza, cara, era Sim. muita empresa diferente, com dashboard, com relatório gerencial, com análise. Então, assim, a gente pode reter o cliente dando ferramentas de gestão para esse cliente. Sim. Agora, uma coisa é certa, Daniel. Eu estava num evento com o Zanotelli, numa live com o Zanotelli, essa semana passada, um amigo nosso, profissional do Espírito Santo, né, da academia também, e o Zanotelli falando de planejamento estratégico, que é uma das coisas que está em alta hoje em dia por causa dessa questão de controladoria, né, de SG, etc. E aí eu falei com ele assim, não adianta os contadores entregarem índice sem análise. Porque Sim. nada mais que um gráfico. Você chega a comprar uma ferramenta, eu tenho um dashboard, entrego o dashboard para o meu cliente. Aí eu falei, brinquei com ele, eu falei, Zanotelli, dashboard para mim é gráfico. Gráfico é igual a uma foto. Se ele igual não tiver Excel. informação relevante, não serve para Exatamente. nada. Sim. Então também não adianta gerar um monte de indicador bonitinho, né? Precisa explicar. O que você acha É uma disso coisa em relação a importante. manter o cliente, né? Em relação a você reter o cliente na empresa? Você acha que interfere, não interfere? Super, eu acho que interfere demais. Eu vou pegar um outro exemplo também em relação a isso. Eu estava hoje à tarde terminando um relatório que tenho amanhã de um presidente de uma entidade que é um cliente nosso internacional. Tem alguns lugares do mundo e um das filiais é aqui em Brasília. E o presidente da mantenedora mundial vai estar aqui em Brasília amanhã. E uma das coisas que eu estava fazendo era justamente fazer análise das questões deles como um todo e apresentando uma série de gráficos, uma série de planilhas, uma série de valores, uma série de índices, que primeiro nós, que somos profissionais do mercado, óbvio que nós sabemos fazer, né? Alguns de nós sabemos fazer gráfico. Depois você construiu ali, você traça um gráfico de acordo com os dados que você quer. É óbvio que a gente sabe fazer os cálculos de índices, porque eles são conteúdos livres, né? Que você tem aí na internet com muita facilidade, ou nos livros de contabilidade, de análise de demonstração contábil. O que não tem pronto, e que ele não vai ter de jeito nenhum, é alguém que analise aquele gráfico, que analise aqueles dados e que transforme aquele em informação de valor. Então, assim, a primeira coisa que esse cara faz, eu me lembro, assim, há semanas atrás tinha chegado
presidente ele tinha mandado uma mensagem para mim aqui, falando assim, ó, manda para mim, eles falam na linguagem deles, né, que eles não conhecem exatamente os termos ideais, né, mas assim, ó, me manda os balancetes do mês de janeiro, fevereiro e março. E aí a equipe recebeu a informação vinda da assistente dele e mandou. E aí quando mandou, eles receberam lá. E aí a assessora dele ligou para ele e falou, Daniel, eu preciso de uma ajuda sua, pelo amor de Deus, o presidente está desesperado aqui, porque ele falou que não entendeu absolutamente nada. Aí eu falei, com certeza ele não entendeu nada, essa linguagem que foi enviada para ele é uma linguagem técnica que não é para ele. O que foi que você precisa? Aí ela me explicou, falou, não, calma, primeira coisa, não é um balancete que ele precisa de uma análise financeira e gerencial para alguma tomada de decisão que ele precisa. Deixa que eu vou preparar um relatório para ele, onde eu vou construir informações gerenciais realmente voltadas à lucratividade, realmente voltadas a ponto de equilíbrio, aumento de despesa, análise horizontal, vertical, enfim, tudo. Uma série de coisas, construção de gráficos, porque tem pessoas que não são tão analíticas como nós. Um dos defeitos do contador é ele achar que todo mundo tem visão cartesiana. Nós temos bastante, porque isso é nossa. Mas outras pessoas não têm. Então eu tenho que transformar na linguagem que eles entendem. E eu tenho que ser o vetor, digamos assim, né? Que eu faça a transformação, exatamente. Eu falo contador, ele é tradutor de números. Exato. Então exatamente. Ele vai pegar um monte de números ali, que é uma sopa de letrinhas para as pessoas que estão olhando, e ele vai traduzir isso em informação de qualidade. Ele vai dar qualidade àquela sopa de números e letrinhas ali. Vai dar direcionamento, né, com qualidade. É um tradutor Exato. de números. E então, tem que falar de uma forma que as pessoas entendam. Porque eu já ouvi isso de diversos clientes. Nossa, mas você fala comigo de um jeito que eu compreendo. E o meu contador antigo falava, eu não entendia nada. Você não tem que mostrar para a pessoa, né, termos técnicos, nem siglas e não sei o quê, para você parecer que você é inteligente ou que você é muito bom naquilo que você faz. Ele tem que compreender o que você está falando. Então, você tem que pegar aquele técnico ali e ler aquele beabá para ele de uma forma bem mastigadinha para ele compreender aquilo ali. Uma coisa que você falou muito importante, eu sempre uso isso, falo principalmente nas aulas de auditoria, nas aulas de perícia também, eu comento muito isso com meus alunos, né? Seja simples, não seja simplista, são coisas diferentes. Isso você tem que ser simples na escrita, você tem que ser claro naquilo que você coloca, porque queira ou não, você está escrevendo para um leigo, ainda que o leigo que eu esteja me referindo seja um juiz, ele continua sendo leigo, ele não é contador, ele não faz análise gerencial, ele não sabe fazer uma apuração de lucro cessante, ele não sabe fazer uma apuração de haveres, ele sabe tomar a decisão e entender que aquilo ali é de fato a condenação ou a consequência dos atos que foram demonstrados dentro do processo. Agora, quanto significa e como se faz a apuração? O que ocupa, né? A gente presume que normalmente são, nem todos são, mas enfim. Presume-se que você não está falando com qualquer ignorante, lógico que não, mas nós colocamos ali uma linguagem assim, olha, nós estamos no nosso universo, então eu tenho que transformar aquilo ali, eu não posso ser simplista, eu não posso escrever de qualquer forma, eu não posso me posicionar de uma forma pobre no meu vocabulário, eu não posso, né, deixar de demonstrar que eu sou uma pessoa culta, que tenho muito conhecimento. No entanto, tudo isso tem que ser transformado de meus alunos assim, olha, parabéns, se você conseguir escrever um relatório, seja extenso, primeiro, ser extenso demais já é um problema. Em segundo, mostra um nível cultural mais elevado e, pior de tudo, você ainda complementa enchendo de termos técnicos ou informações que são de difícil compreensão e que só outro técnico entenderia, parabéns, você é um inútil. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas você é um inútil. Né? Então, Daniel, assim, olha só, eu queria aproveitar aqui, que eu vou falar no assunto que vai ao encontro que você está falando, mas queria mandar um beijo aqui, também eles falou no início aqui, escrito, para os nossos amigos conselheiros do CRC, Reinaldo, Tamara, Ana Rita, né, Raquelzinha, e também Walter Leno, Jonatas Walter aí, Leno, Sami. tá aqui, grande Walter Leno. Sami aqui também, né, dona Gente, passadinha. até Sami tá assistindo a gente, ó, tirou, eu já Sami falei que ele tirou vai uns ser o minutos. próximo, ele vai ser o próximo. Esse eu não Daniel. gosto muito, não. Esse eu não gosto muito. Eu queria... Hoje eu recebi Gosto um não, é um relatório. irmão, eu adoro. Hoje eu recebi um relatório, uma matéria, na realidade, de uma amiga muito legal, assim, e bem pertinente do que você está falando hoje. A KPMG emitiu um relatório, né, sobre o que a contabilidade tem que focar aí no ano 2022, né?
E é bem interessante isso que você está falando, que você acabou de falar do relatório, da análise, da forma como você se comunica, que um dos primeiros pontos dela ela é foco nas demonstrações, respectivo ambiente de controle interno tem que ser prioridade número 1. Aí depois, que eu falei lá no início, divulgações, informações e ações relacionadas a ESG, que está em alta, né, que é a questão ligada aí ao ambiente, auditoria. Foco na ética e compliance das empresas, tá? Porque é uma coisa que também está em alta. A empresa que não tem ética, ela é monitorada, então escândalos e tal, e ela fica vetada num monte de coisa. E nós temos papel fundamental nisso. Quando a gente fala não ético, é coisas irregulares e ilegais. Um outro ponto que isso tudo em relação, tipo assim, que o contador tem que estar antenado. Ciberseguranças e ataques, qualidade das demonstrações contábeis e expectativas, né? Entender como que a tecnologia afeta essa demonstração contábil e a área financeira. E lembrar o primeiro item que a Tamiris te perguntou, né? Aproveitar ao máximo o seu tempo e agenda, e principalmente quando você está ligado aí, seu cliente tem auditoria. Então, veja que o foco, né, dos comitês de auditoria que eles têm divulgado bastante, não é em tributo, declaração, SCD, SF, FD, essas sopinhas de letrinhas dos S's, dos D's, dos F's, cara, não é o foco do cliente. Então, acho que para a gente reter o cliente, para a gente conquistar o cliente, a gente tem que ter informação relevante, a gente tem que saber um pouquinho de economia, a gente tem que ler valor econômico, a gente tem que pegar as notícias, mandar para os grupos de clientes, né? A gente tem que demonstrar que você tem, como você acabou de falar, conhecimento, cultura e técnica, né? Eu acho que são três palavrinhas muito pertinentes para o tema que você escolheu hoje. Conhecimento. E é interessante, Carla, que você está falando sobre auditoria, eu estava dando aula nesse final com os alunos, né? Que cada vez mais, inclusive na própria auditoria, que a gente vê muito como muito técnica, né? A auditoria, como, enfim, as pessoas têm aquela visão de a auditoria vai descobrir a fraude, a auditoria, na verdade, que não atuam tanto em auditoria, tem mais essa máxima, mais essa visão da realidade. E que, na realidade, dentro daquilo que nós estamos falando aqui sobre a questão de agregação de valor, até mesmo para o cliente de auditoria, o que a gente percebe, né, inclusive que as grandes empresas, né, as Big Four, que na verdade hoje já não são mais só 4, né, consideradas, elas são, na realidade, grandes empresas de consultoria. Uhum. Então, assim, até a própria auditoria em si, o que eu estou, na verdade, buscando é todos esses elementos que você colocou para que eu traga no meu relatório de auditoria, porque se o meu relatório de auditoria for para apontar falhas e problemas e não oferecer, de repente, possibilidade de solução, bom, tacar pedra na vidraça é muito mais difícil do que ser a vidraça. Exato. E se alguém está te contratando para uma auditoria, fala assim, olha, poxa, legal, tudo bem, você já me criticou muito aqui, eu, ok, percebo, então, que bom que tem uma visão do profissional para isso, mas e aí, para ano que vem você vir falar para mim apontar os mesmos problemas? Então diga para mim que eu tenho um problema, mas me aponte uma solução, me ajude a sair desse problema. E aí a gente percebe, quando você vai estudar mais profundamente, ou fazendo o trabalho dentro dessas entidades, né, ou tendo sido funcionário, colaborador de uma delas, eu fui muito no início da minha carreira, e a minha visão mudou muito de entender o seguinte, olha, inclusive a própria auditoria em si, talvez seria algo do que a gente chama de mais técnico do técnico, são de fato empresas que estão se preocupando com a essência das empresas, e com as informações das empresas, e o que elas podem fazer. Então, definitivamente, nós estamos falando, são consultorias, não são só auditorias, né? Exato, a gente percebe muito uma mudança nesse comportamento das Big Four mesmo, das grandes empresas de auditoria, que elas chegam, essa semana mesmo a gente vivenciou um caso num cliente, da forma como eles vão atuar em preparar a empresa para uma auditoria mais profunda, ou seja, ela vai dar uma consultoria, vai usar os parâmetros legais da auditoria, sim, mas ela vem primeiro, ela fala assim, já que você não é obrigada a ser auditada, vamos então fazer um acompanhamento para que você esteja melhor o ano que vem, para você efetivamente ter um relatório de auditoria em 2023 que possa te preparar para uma possível fusão, enfim, para uma venda e por aí vai. Então o comportamento deles mudou, não está mais focado, e a Carla e você vivem mais isso na essência da auditoria do que nós aqui, que estamos como contadores das empresas, esse perfil de vocês. Eu acho que ele foi, de certa forma, copiado pelas grandes empresas, vamos chamar assim, porque via-se um comportamento
das pessoas que eram contadores, que tinham vivido aquela realidade junto com as empresas, que passaram a atuar com a auditoria e tinham esse comportamento consultivo para depois auditar a empresa. E as grandes empresas estão vindo com essa política agora, eles não estão lá focados na fraude, no operacional, de fazer o teste de auditoria, eles não estão focados nisso. E eu achei interessante, porque um cliente nosso em específico, ele passou por 3 reuniões com 3 grandes empresas de auditoria diferentes, e as 3 tiveram o mesmo comportamento, que é completamente diverso daquilo que a gente ouvia há 2 anos atrás, de que ele vinha auditar de uma forma mais pesada, ou seja, vieram com olhar consultivo mesmo. Então, assim, se a própria auditoria, né, que é uma empresa de auditoria que tem digamos, um poder master em cima do contador, que é designar o que ele deve, o que não deve fazer, o que está errado, o que está certo, ele veio com esse comportamento. Por que não o contador não mudar o comportamento dele em relação à visão dos dados que ele mesmo produz, né? Exato, com certeza. E hoje todo mundo coloca assim, cara, eu tô aqui para te ajudar, não tô aqui para te atrapalhar, não. Eu tô aqui para entender o que você está fazendo e de repente trazer uma visão diferente, ver o que aconteceu, te dar orientações ou caminhos para isso tudo, né? Aquela visão ultrapassada. Ninguém debita, ninguém acredita, ninguém faz mais nada porque a auditoria... E tira a mão, todo mundo... Pelo amor de Deus, isso não existe mais, né? Nós estamos falando aqui... Claro, existem casos que são fraudes, que você é contratado para uma auditoria investigativa, e aí realmente é um trabalho de investigação, de apuração de fraude, ou imperícias também, mas definitivamente, o cliente hoje, quantas e quantas mil vezes já não foi procurado por cliente que ele falava assim, cara, eu quero contratar você para fazer uma auditoria na empresa. E quando você vai fazendo a entrevista do cliente para você delimitar risco, né, ver o nível de abrangência, a intensidade maior de testes, né, o campo de trabalho que você vai trabalhar ali e ver o nível de controle interno da empresa, eu percebi que no final das contas o que aquele cara precisava e queria era uma consultoria, não era uma auditoria. Mas ele não sabe nem muitas vezes dizer qual é o problema dele. Claro que de certa forma você vai passar por isso, mas a grande questão no mundo, né, que nós estamos vivendo aí, as pessoas precisam de informação. Então o atendimento, né, quando eu falei para vocês sobre o tema, a minha sugestão do tema do encantar o cliente, é quando ele olha para você e fala assim, cara, esse cara é um provedor de solução. O grande solucionador, e na minha visão eu falo isso com nenhuma modéstia de colocar isso, pelo contrário, não existe nenhum profissional mais completo do que o contador, gente, não tem, desculpa, não é que eu estou falando para contadores aqui, mas eu vejo muitos por essa visão. A Carla comentou detalhes sobre a gente estudar outras ciências, né? Eu estudei muito economia, estudei muito administração também. Hoje eu tenho dificuldade talvez até de saber exatamente se eu sou, embora não tenha formação digamos assim, acadêmica formal em administração, é difícil, eu não sei me definir bem se eu sou mais administrador ou se eu sou mais contador, mas definitivamente as ferramentas que nós temos, o que nós vivenciamos, aquilo que nós passamos no dia a dia com o cliente, não existe profissional mais capacitado, profissional mais preparado, que tenha mais informação. Até o detalhe, né? Basta você ver uma coisa que a gente fala. A Bolsa de Valores, ela é montada toda em cima de contabilidade. É isso aí. Você imagina assim, simplesmente o centro financeiro de um país é montado em cima de contabilidade o tempo inteiro. Não, e essa questão do encantamento que você falou, por que eu toco nessas outras especialidades, né? E nem é no que tange, assim, tipo uma graduação, uma pós, mas no sentido de você entender a atividade com que você trabalha, né? Qual é a grande falha e por que muitas vezes o profissional ele fica vendido, como o Tamires falou em algumas situações, e você comentou aí, porque ele não conhece o cliente. Não conhecer o cliente não tem como encantar. Se você não conhece o cliente, você não sabe a necessidade dele. Eu canso de falar isso em todas as palestras que eu dou, curso sei lá, de todas as pessoas que me contatam, Sescons e por aí. Se você precisa conhecer o seu cliente, se você conhece o seu cliente, você sabe a necessidade que ele tem, você encanta, você retém o cliente, né? Não tem aquelas palestrinhas prontas, como reter clientes? Aí eu falo assim, gente, sabe, essa coisa assim de como... Eu conheço amigos nossos, né, que é ótimo em venda, entendeu? Super amigo, assim, seu palestrante de contabilidade, entendeu? Super assim, como reter cliente... Como reter cliente, como vender melhor e tal. Eu acho que existe uma forma, não existe milagre e não existe tanto segredo. O que existe eu conheço o que eu estou vendendo. Primeira coisa, né, Daniel? Você falou isso. Eu conheço o que eu estou vendendo. Às vezes eu nem conheço o que eu estou vendendo. Eu conheço o que eu estou entregando. Às vezes eu não conheço o que eu estou entregando. Quantos empresários... Ainda hoje o empresário quer o dono do escritório. Exato. E quanto então uma coisa, Carla...
que eu digo sempre, assim, você falou sobre a questão de conhecer o produto, né, que nós estamos vendendo. Eu costumo dizer assim, eu tenho bastante inveja, no bom sentido. O Fabrício Carreto Barreto está aqui no chat falando aqui sobre ele, da área dele, ele vende bananas. Ele falou, cara, eu sou um vendedor de bananas e eu vejo assim, cara, o serviço precisa de segurança, de entrega, qualidade no preço do produto, parece que na contabilidade é tudo igual. Eu respondi para ele, cara, literalmente é tudo igual mesmo, tudo igual. porque realmente é assim. E eu tenho muita inveja, cara, no bom sentido, do vendedor. Porque o vendedor, ele é o cara, não é o seu caso certamente, Fabrício, mas assim, tem pessoas que eles precisam vender algo que ele fala assim, cara, eu sou vendedor, e vendedor vende. Independente do que me mandarem vender aqui, eu vou vender. E nós, como somos empresários normalmente, nós somos vendedores, porque quando eu sento com um cliente, eu quero vender a minha empresa, eu quero que ele me contrate, então nós somos vendedores, mas nós acreditamos muito naquilo que a gente está vendendo. Então, quando você acredita no seu próprio produto, fica até mais fácil, inclusive, de você vender. Agora, você imagina a dificuldade de alguém que vende alguma coisa que a pessoa fala assim, cara, nem eu mesmo acredito nesse produto aqui, mas eu tenho que vender. Nós temos pelo menos a facilidade de dizer assim, ó, eu tenho certeza que o que eu estou ofertando para você é extremamente necessário, eu tenho certeza absoluta que você precisa disso, eu tenho certeza que eu vou conseguir resolver o teu problema, então assim, todo mundo vender. Então, o nosso trabalho, inclusive, é até mais fácil do que de um vendedor, porque o vendedor, cara, ele tem que muitas vezes, assim, olha... Desde que você vender algo acredite, que né? acredita. Agora, você tem que acreditar. Aí você tem que acreditar. Você está querendo vender uma coisa e está fazendo outra, não dá. Não dá. Uma Não coisa dá, que não você tem falou, jeito, não tem Daniel, é jeito. sobre ser solucionador de problemas, e eu já presenciei isso acontecer algumas vezes, de pessoas que eles veem o contador, o advogado e o médico como solucionador de problemas, cada um da sua área, ok? Você pensa se você chega na mesa do médico e o médico escuta todos os sintomas que você tá e o médico vira para você e fala assim, mas eu não sei o que você tem não. Eu sei que você tem que fazer isso, mas não sei o que você tem. Você vai falar, pô, que médico ruim, né? Como assim? O cara não entendeu o que eu tenho e só falou para mim que eu tenho que tomar o remédio tal, mas não entendeu o que eu tenho? Eu já vi isso, já escutei isso de alguns clientes que tiveram contatos com outros profissionais e que falavam assim, mas o meu contador só falava para mim que eu não posso fazer. Eu preciso que você me dê uma solução de como eu posso fazer. Porque olha bem, ele tem um problema na mão. A minha operação, ela acontece assim, tá? Vamos supor que o Fabrício, que acabou de falar aqui, um beijo, Fabrício, que vende Nosso banana. cliente, querido. Vamos supor que o Fabrício tivesse um monte de macaco trabalhando na roça lá, tá? Colhendo bananas e não tivesse funcionários. Vamos supor, né? Hipoteticamente. Aí eu falo assim, Fabrício, mas você não pode ter macacos colhendo bananas. Aí o Fabrício fala assim, tá, então me dá uma solução. Eu vou fazer o quê para botar no lugar do macaco? Eu preciso de uma solução que seja viável, que seja correta. Eu quero fazer o correto, ok? Aqui a gente não está falando de solução para burlar nada não, tá, gente? Coisa legal, não. Eu estou falando assim, ele tem um problema prático que ele precisa solucionar de uma forma correta. Então me dá as soluções, me dá as opções que eu tenho. Agora, o profissional, ele não pode jogar o problema para a mão do cliente, para que o cliente encontre a solução que ele precisa. Porque aí o cliente não precisa dele. O cara não pode simplesmente virar e falar assim, olha, você não pode fazer isso. Você não pode ter macaco colhendo banana. Por quê? Por que não? Não, porque não. Porque não pode. Porque na lei está escrito que não pode macaco colher banana. Tá bom. Agora, eu tenho um problema técnico, eu preciso colher a banana. Eu tenho um problema prático, eu preciso colher a banana. E aí, qual é a solução que você vai me dar? Então, a gente precisa, isso também é uma forma de você encantar, de você reter e de você tratar o seu cliente da forma como ele espera ser tratado. Me dê possíveis soluções. Mostre para mim quais são as opções que eu tenho. No nosso caso, inclusive, a gente tem que quantificar, transformar isso em valor de dinheiro. Ó, você tem a solução tal que te custa tanto, você tem a solução tal que te custa tanto.
tem esses prós e esses contras, tem esse risco e esse risco. Você tem que resolver o problema dessa pessoa, porque de alguma forma ele vai buscar essa solução. E se você não der a solução, ele vai buscar a solução na mão de um profissional, colega Exatamente. seu, concorrente seu. E essas soluções também, que eu acho que são super importantes. Eu tenho alguns colegas assim que são apaixonados por software. Os caras, assim, tudo na vida dos caras é software. Então tem gente assim que eu conheço que, cara, há anos, tudo quanto é feira, a gente teve agora há pouco, né, Carla, em São Paulo. E se tem uma coisa que a Conescap de São Paulo agora me impressionou, talvez a programação, eu confesso que eu não me encantou tanto, não Mas achei. a feira foi top. Mas a feira de negócios foi uma feira coisa foi assustadora. Foi igual esse Comida, vinho assim. aí que as meninas estão tomando, top. Exato. Essa feira de feira negócios. foi... Eu tô com água na boca. Essa feira foi top. Não, sua garrafa Realmente. tá guardada aqui, ó. Incrível. Por Foi favor, incrível. guarde aí que nós vamos tomar ela. Tem um momento certo que nós vamos tomar essa garrafa de vinho em outra situação. Daniel, Mas voltando realmente, aqui ao que eu estava falando, a feira de foi negócios, muito boa. espetacular. E é engraçado que na feira de negócios você olhava, né, Carla, assim, cara, várias empresas, tanto as grandes tradicionais quanto empresas pequenas e softwares muito interessantes. E claro que isso é muito positivo. E que com certeza uma das coisas para a gente agregar valor ao seguro, cliente, a gente vai perceber. Até seguro, exatamente. Entendeu? Sim. É claro que a tecnologia ajuda muito. Se você está provendo para ele uma solução, se você está provendo para ele, eu mandei agora há pouco, estou respondendo no WhatsApp, estava respondendo um cliente aqui agora, que ele está encantado porque eu mandei o contrato dele através de um sistema que nós utilizamos aqui, que eu envio para ele o contrato já em PDF, com possibilidade de assinatura, sem necessariamente ter que ser certificado digital, mas ele faz o cadastro dele num software que nós temos. E eu não preciso mais mandar o contrato físico para o cara assinar, etc. Ele é um advogado, esse cara está me contratando para fazer um parecer pericial para ele. O cara está encantado, ele falou, meu Deus do céu, como é que é isso? Me passa, e o cara ficou maravilhado. E você fala assim, cara, pô, que legal, que bom, né? A gente buscou uma solução para isso, né? Para trazer essa tecnologia nova. E às vezes uma bobagem pequena dessa, bobagem no bom sentido, né? Porque ele não está me contratando porque eu tenho um software que entrega o contrato para ele. Ele está me contratando pela solução que eu vou oferecer para ele. E o grande problema muitas vezes é que muitos colegas passam a vida inteira procurando software, e gastando dinheiro e fazendo implementação e trocando e achando que a esperança está no software e não está. A questão que nós temos que entender é o seguinte, o software ele é só uma ferramenta. E eu tenho muitos colegas que já gastaram dezenas de milhares de reais implementando software na empresa, colocando 1001 soluções, só que no final das contas existe entre o computador e a cadeira, tem que ter um ser humano, não tem jeito. Não tem entrega. Daniel, a por gente vê exemplo, soluções no mercado aí que elas estão muito além do que as próprias soluções de grandes sistemas ERPs entregam. Sim. Então, assim, hoje nós temos uma análise de dados para clientes de menor porte do que aqueles que têm uma grande ferramenta ERP que não conseguiram implantar a ferramenta até hoje. E assim, quando você fala em implantação, você espera que o financeiro daquele cliente faça isso, que a equipe de TI daquele cliente faça isso. E aí, quando a gente chegou, nós tivemos um caso esses dias que nós chegamos num grande cliente desse e foi como dizer assim, de uma forma muito educada, nós falamos aqui, ó, nós viemos entregar para você o dado que seu sistema há 3 anos não conseguiu entregar, que sua empresa não conseguiu implantar. E ela Simples usa isso assim. como uma ferramenta de gestão hoje. E é uma coisa que custa R$14 pra gente, pro CNPJ dela. Então, Por CNPJ. Por CNPJ. Custa R$14 por CNPJ e o cara tem 3 anos implantando o sistema que eu não vou falar o nome para já não queimar gastou o quase amiguinho. R$1 milhão, o que acontece com qualquer sistema. Vai acontecer com de 100 mil, vai acontecer com de 500. Porque se você não tiver expertise para implantar, você não vai ter o dado. Se você não tiver quem alimenta, você não vai ter. Né? Daniel, Exato. eu vi um professor, que eu fiz uma pós, um MBA em transformação digital e o futuro dos negócios. E eu vi um professor falando o seguinte, você quer quantificar se a sua profissão tem futuro ou não? Quanto mais tecnologia você coloca na sua profissão, se você melhora a qualidade dela, você tem futuro. Se você acaba com o seu trabalho, se você diminui seu volume de Funcionalidade. trabalho, é porque você está fadada a morrer. Porque a tecnologia, ela vai substituir muitos e muitos e muitos trabalhos. Então, se a gente coloca tecnologia, quanto mais tecnologia a gente coloca de qualidade, o nosso trabalho diminui, a nossa função vai sumir.
Agora, se eu ponho tecnologia e melhora a minha qualidade de trabalho, e eu consigo fazer mais entregas e entregas com mais qualidade, significa que a minha profissão tem futuro. Porque era Com uma coisa certeza. bem genérica, não era específica. E a gente vê isso claramente na contabilidade, que é o que você está falando aí. Não adianta colocar rios de dinheiro em ferramentas sistêmicas se só isso for a sua entrega. Por quê? Porque um dia vai ter um robozinho para fazer aquilo e você morreu no mercado. Você não é necessário mais. Eu faço algumas comparativos, por exemplo, vocês devem ter percebido aí, deve ter acontecido a mesma coisa, né? O Banco do Brasil, ele fechou no Daniel, você deu uma travadinha. Você pode voltar só um pouquinho Então, a sua fala? claro, Você sim. falou Banco do Brasil e travou. Isso. O Banco do Brasil, ele fechou centenas de agências, né, no Brasil. Se brincar, deu talvez milhares de agências no Brasil. E várias pessoas, sem ser questionados, foram assim, ó, não, agora você faz parte de uma carteira digital. E uma carteira digital no mundo de hoje, né, nossa, que maravilha, né, carteira digital, tudo super moderno, software, né, e tal. Então, a gente acha que é a coisa mais maravilhosa do mundo quando ouve a história. Né? Ah, legal, o Banco do Brasil te colocou numa carteira digital e fechou as agências, e agora existe um atendimento online, existe o Internet Bank, os aplicativos de celular, etc. Tudo, que adiantam a nossa vida. O que, de repente, antigamente era feita por um terceiro, mas você ganha tempo com isso, não precisando ir, de repente, a uma agência. Mas a grande questão é que quando ela tem um problema para resolver e ela não tem com quem falar. Então, você tem uma ferramenta que, obviamente, gastaram milhões para desenvolver. Claro que é uma ferramenta boa, interessante, etc. Mas se você for pensar numa pessoa que ela não tem mais, a questão é você dizer assim, olha, eu estou te dando uma ferramenta interessante que vai ajudar e auxiliar a sua vida e vai transformar seus processos mais rápidos, simples e que, de certa forma, menos burocráticos. Isso é importante. Então, os caras fizeram isso. O problema é que é o seguinte, no pacote, eles também incluíram o seguinte, agora você não tem que falar mais. Então, se você tiver um problema, ou talvez trazer uma demanda nova de alguém que te poder fazer isso. Pergunte a qualquer cliente de carteira digital se algum deles está satisfeito. E todos eles pagam um pouco. A tarifa mais baixa que existe dentro do banco. Então você fala assim, ah, que legal, né, de contabilidade. Aí, às vezes, assim, alguns colegas ficam em casa, pô, Daniel, mas vocês estão falando em uma série de coisas. Curiosamente, o que a gente menos falou que foi de contabilidade, a gente falou de outras coisas aqui, e que o nosso mercado está partindo para isso, né? Não é que a gente vai acabar com a contabilidade, mas quanto mais multidisciplinar e quanto da informação contábil para o meu cliente. Daniel, Bom, mas a sua internet travou e tá travando um pouquinho, e eu queria que você voltasse um pouquinho, porque esse negócio que você falou é importante. A Melhorou? sua internet deu uma travada, e você estava falando sobre o mercado contábil, e aí Digital. travou e a gente não ouviu mais. Tá, joia. Deixa eu voltar aqui. Fazendo um paralelo sobre a questão das contas digitais do Banco do Brasil em relação ao nosso mercado contábil, você tem um comparativo interessante quando você faz isso, porque nós temos assim, olha, no mercado contábil, as pessoas muitas vezes estão pagando ou cobrando menos do cliente, entregando. E sendo que, na verdade, o banco também buscou a mesma situação. Não, você está pagando a tarifa mais baixa de todos, mas eu estou te oferecendo uma conta digital. E quem é que está satisfeito com a conta digital? Ninguém. E quem é que é o cliente que está pagando pouco de honorários contábeis, está tendo um péssimo atendimento, está satisfeito? Também ninguém. Então, talvez o que nós temos que entender é o seguinte, eu não digo cobrar muito, eu não digo cobrar pouco, eu digo cobrar proporcional ao nível de trabalho que você desenvolve e que você está ofertando ao seu cliente, e aí entra um pouco de perfil de cliente, que a Carla falou algo muito importante, e né, qual é a necessidade que esse cliente tem e o que eu posso prover para esse cara. E aí entra mais um terceiro player nesse mercado, que eu não vou falar o nome da empresa aqui, por uma questão ética, mas nós conhecemos as contabilidades online da vida, né? Queridas amadas. Não vai e que falar. o problema, muitas vezes, que eu falo para muitas palestras, e eu falo também nas minhas aulas, principalmente na pós-graduação,
Eu, obviamente, quando eu falo como presidente de conselho, quando eu falo como tecnicamente como contador, eu não tenho como dizer assim que eu apoio aquela iniciativa, que eu acho bom aquele trabalho, porque definitivamente não é, tecnicamente é muito ruim. No entanto, empresarialmente, se nós formos pensar, é uma ideia genial. Alguém criou uma plataforma, que na verdade ela mascara que por trás dali roda todo o sistema da Receita Federal, onde o cliente paga para você, para ele mesmo fazer o trabalho que você supostamente estaria fazendo. Então ele cobra muito pouco, mas é o cliente mesmo que faz até o próprio trabalho dele. Ele não faz nada, essas empresas não fazem nada, simplesmente nada. Ela botou uma plataforma ali e falou assim, ó, vai lá, insere os dados aí e vai sair a guia de imposto. Você pode fazer isso de graça na Receita Federal, se você quiser também. Só que ele conseguiu vender essa solução para as pessoas, e as pessoas estão comprando. Agora, a questão que a gente tem que pensar é o seguinte, normalmente a maioria absoluta dos relatos que eu escuto não estão nem um pouco satisfeitos com esse trabalho, mesmo que paguem pouco. Que você tinha colocado, é uma questão de perfil, porque de repente o cara fala assim, cara, mas o que eu quero é só isso, eu só preciso disso mesmo, eu não tenho uma empresa, eu tenho uma pessoa jurídica, e uma pessoa jurídica para mim é só uma forma de recebimento de salário, talvez uma contabilidade online atenda esse cara, é o perfil do cliente. Agora, é o que as empresas precisam? Definitivamente não, porque se nós compararmos as contabilidades online com o que o Banco do Brasil fez em relação às carteiras digitais, com o que muitas vezes estamos fazendo para o cliente é o mesmo que as contabilidades online estão fazendo, e aí eu cobro 5 vezes mais ou 6 vezes mais do que uma contabilidade online cobra, e no final das contas é o seguinte, cara, não dá nem para criticar quando o cara sai e vai para a contabilidade online, porque se é para fazer a mesma coisa e pagar 5 vezes menos, eu também sou empresário, eu também gostaria de ter o mesmo resultado, pagando 5 vezes menos. E aí vai do perfil que você busca de cliente, né? Por isso Por isso que eu falo que o povo não pode reclamar. Ah, fulano vai contratar isso. O que você está entregando, filho? Exatamente, cara. Aí, se você me entregasse um trabalho que você está entregando? E me cobrasse 5 vezes menos, eu falava, tá excelente, é o que eu preciso. Então, eu acho que falta um pouco de quebra de paradigma, né? Mudança de protocolo. O contador é muito, né? Falta um pouquinho disso, a gente mudar um pouco, quebrar um pouco os protocolos, quebrar um pouco o paradigma, mudar um pouco essa cultura que a gente tem de empresário contábil que vem de pai de avô para pai, de pai para filho, entendeu? Né? Então a gente tem que fazer um pouquinho disso para manter o cliente, ficar satisfeito, na realidade, ficar feliz. Carla, né? O que eu digo até mais, dentro daquilo que você colocou assim, de mudar dessa visão nossa de empresário contábil, eu digo mais. Eu digo a gente passar a ter cabeça de empresário contábil, porque a maioria tem cabeça de contador. E eu entendo, gente, a dificuldade da maioria das pessoas em relação a isso. É o mesmo problema que passa o médico, é o mesmo problema que passa o engenheiro, é o mesmo problema que passa o dentista, que o fisioterapeuta, ou até mesmo o advogado. Esses caras não foram preparados para ser empresários do seu segmento. Eles foram preparados para ser advogado, para ser médico, para ser dentista, e nós fomos preparados para ser contadores. Nós não fomos preparados para ser empresários contábeis. Nós aprendemos a ser empresário ao longo do tempo. Só que eu preciso olhar para a minha atividade contábil, no meu escritório, como uma empresa e não como um escritório. Então, eu só sou contador quando eu estou executando, de repente, aquela atividade ali. Mas a maior parte do tempo, de nós que somos donos de empresas do segmento contábil, aquilo que a gente menos faz é o trabalho operacional. Empresarialmente. E pensar empresarialmente significa cobrar o melhor valor possível, a melhor relação custo-benefício interessante para o cliente para que eu ganhe mercado, encantar o meu cliente com o meu atendimento, que muitas vezes não é nem tanto o trabalho técnico que encanta, aliás, para te falar a verdade, o que menos encanta o cliente é o trabalho técnico, até porque ele não entende o que você faz, mas quando ele é encantado pelo atendimento, é uma das grandes formas mais importantes da retenção de clientes, com certeza absoluta. Então, olha bem, o papo tá ótimo, mas a gente estourou já nosso tempo. Os meninos já pularam ali, ó. Falta 10, 5, venceu. Tem a plaquinha, Daniel, tem a plaquinha. A plaquinha, ó, já deu. É uma pressão danada. A gente não sabe se bebe, se fala. A gente não sabe se bebe, se come, se fala, ou se olha os meninos pulando ali atrás com o tempo. Não, eu, com certeza, se estivesse aí, saberia. Eu falo com os alunos da pós-graduação, às vezes a gente tem aula sábado o dia inteiro, né? Aí eu brinco com eles quando tá acabando 6 horas da tarde, falo, gente, ó, você sabe como é que é, o tempo voa quando a gente se diverte, né? Mas mal chegamos aqui, já acabou. Mas aqui foi divertido mesmo, aqui passou no piscar de olhos, foi muito rápido.
É, Ô, Daniel, por incrível que pareça, tem 1h10 que a gente está falando. Uau! Daniel, Muito bom. vou te falar uma coisa engraçada. A gente montou uma prateleira de livros, você viu ali? Porque a gente é contador, né? Então, a gente Joga montou uma aqui. prateleira no E estúdio aí, cheia de verdade. livros. Joga aqui, Bruno. Cheia de Olha livro, lá, olha olha lá. cheia de livro, tá vendo? Tá no estúdio, né? Aí os meninos do estúdio fizeram um podcast aí nesse local esses dias. No dia que eu fui gravar o meu, aí eu cheguei no estúdio e falou bem assim, Carla, o cara que fez o podcast aqui viu que tinha um livro chamado 50 Tons de Cinza no meio dos livros de contabilidade. Não Eu levei os livros do acredito. escritório. Olha ali, Eu tá ali, ó. ela Ela peguei trouxe. todos os livros do Ela, mestrado, do ela mestrado que eu trouxe, fiz. Daniel, 50 tons de Aí, cinza pro estúdio, eu falei, Daniel. "Caraca, Presta será que eu atenção. fiz isso? Será que eu fiz isso? Aí eu fui procurar livro. Aí eu, caraca, ali achei. Eu falei, pô, 50 tons de cinza é cultura, velho. Ô, Daniel, e tá do lado do livro de contabilidade Tá de cabeça gerencial. pra baixo. Olha o de contabilidade gerencial E do tá lado. do lado da contabilidade gerencial, tá? 50 tons de cinza. Estão juntinhos. Ele estava desde que eu estava lá no escritório, entendeu, Daniel? Então eu Cara, acho que foi bem bonito. apropriado, assim, o contador tem que diversificar os conhecimentos. Né? Eu tava nesse momento, Diversificar os entendeu? conhecimentos. Eu acho que tem Superar mais. Eu acho que as tem que manter a adversidades, autoestima. né, e tudo. Eu lembrei disso, Tamires. Ele acabou de falar que você tem que surpreender. Aí eu surpreendi. Isso, eu acho que você tem que manter a autoestima, né? Os pensamentos em coisas boas que levantam Isso, o seu aí. ego para você poder trabalhar melhor. Isso aí. Isso é um recado para os clientes, né? Para os contadores, futuros contadores, né, Daniel? Mas assim, olha, Dani, que pena que eu não estou lá com as meninas, mas que pena também que você não estaria com a gente presencial. Mas Verdade. a internet facilita isso tudo pra gente, né? Com certeza. Eu tô na Bahia, tô em Ilhéus trabalhando, não pude estar lá com as meninas, né? Nada mas eu impede fico da feliz. live do fim do ano, o Daniel tá aqui, né? Na grande Vai, né, live. Tamires? Vai, Boa né? na hora, Então, ao vivo. ao vivo no restaurante, entendeu? Vai, né? Então, Vambora. A de dezembro é festa, tá? Só pra. A de dezembro junta a galera do ano e a gente faz uma festa super gostosa. E aí bem tem legal. música e tem vinho por mais de 1 hora. Negócio tipo de umas 4 cara. horas, assim. A gente fica ao vivo 1 hora, mas dura 4, 5 horas. É uma festa boa. meninas, obrigada aí, né? Eu vou já começar a me retirar. Obrigada aí por vocês estarem tomando a frente. Obrigada, Augusto e toda a equipe, né, da Fornexus aí por estar com a gente também. E, claro, um agradecimento especial ao Daniel, que está lá em Brasília, está no escritório ainda, estou vendo ali, né? Ele está com a internet com o problema, mas estou vendo ali que ele está lá, ter atendido a gente e todo mundo que assistiu a gente também. Mês que vem a gente tem uma live incrível, com certeza que vai ser qualidade no trabalho, né? Com 2 pessoas muito conceituadas aí no estado e que já agradeço antecipadamente, aí estarei presente com vocês. Ótimo. Vamos esperar o Daniel voltar ali para a gente se despedir. É uma pena não estarmos todos juntos aqui, mas tenho certeza que a gente entregou o nosso melhor hoje, como a Voltei. gente sempre fez. Ei, Daniel. Oi. Então agora já está no seu momento de se despedir agora. Gente, obrigado. Foi um prazer enorme. Cara, falar aqui, falar com vocês é fácil demais. Né? São pessoas queridas demais, do fundo do coração. Carla é uma amiga que eu não tenho palavras para poder dizer, assim. São pessoas que a gente conhece e que a gente leva para a vida toda, né? É incrível como a gente conhece, assim. Eu lembro quando eu conheci a Carla, foi na nossa posse, há 3 anos atrás, 3 anos atrás, se não me engano, acho que foi isso mesmo. E é engraçado que, assim, em 5 minutos parecia que a gente se conhecia há anos. Incrível, assim, incrível. A sintonia é muito forte, né? As ideias são muito parecidas, a forma de pensar é muito parecida. Então, o carinho, a reciprocidade, a gente percebe muito forte. Foi incrível, assim, como a sintonia era intensa, né? Então, isso se revelou como um momento ali de diversão, que era um momento de confraternização no momento que nós estávamos lá, mas quantas e quantas informações, técnicas, conversas, por incrível que pareça, sérias, que de vez em quando a gente tem conversas sérias também sobre trabalho e tudo. Então isso é muito bacana. E aí, naturalmente, como essas pessoas são um imã, né? Eu conheci a Carla através do meu irmão Samir,
que já conhecia a Carla e nós nos tornamos grandes amigos. E aí pouco depois veio a Milza também, que, poxa, do fundo do coração, e lá em Porto Alegre nós conhecemos mais próximo, né, e tudo, são pessoas que a gente vai agregando. E aí depois, pouco tempo, a Tamires também, então a simpatia de pessoa, uma pessoa maravilhosa, aí quando a gente conhece pessoalmente, gosta ainda muito mais dessas pessoas. Então, em primeiro lugar, agradecer vocês do fundo do coração, é maravilhoso, eu amo fazer isso aqui, eu sempre falo, falar para as pessoas, poder compartilhar o nosso conhecimento, poder trazer ideias, né, para as pessoas, assim, despertar, que as pessoas entendam que nós precisamos mudar e podemos fazer mais, é algo que não tem dinheiro no mundo que pague. Então, para mim é um prazer estar com vocês, é um prazer poder compartilhar. Eu digo que eu fui muito influenciado por pessoas muito importantes quando eu era ainda iniciante ou quando eu era aluno. Eu comecei muito, muito cedo, então às vezes a gente parece que fala assim, quando eu comecei, parece que tem muitos anos, né, e não tem tantos assim, mas eu era muito garoto quando eu iniciei e eu vi o quanto que me influenciaram, né? E eu sempre digo que se existe um Daniel Fernandes hoje é porque tiveram pessoas muito importantes no meu passado, professores, palestrantes, pessoas que se tornaram grandes amigos, inclusive. E eu percebo que depois de um certo estágio da vida, com as conquistas que a gente tem, com a visibilidade que você alcança, eu sempre falo que eu seria egoísta demais se eu guardasse o conhecimento, talvez adquirido com as minhas experiências, positivas e negativas. Vocês viram que eu falei hoje, eu sempre gosto de falar isso, eu acho importante. Em live, em palestra, eu não conto só sucesso e só vitórias, eu conto muito de fracassos e derrotas que a gente tem, porque é assim que a gente cresce, nós passamos por isso, nós somos seres humanos. Mas eu não poderia guardar para mim o conhecimento e baseado em tudo que a vida, que essa profissão me deu, que é muito mais do que eu acho que eu mereço, e guardar só esse conhecimento para mim. Então, foi uma experiência incrível mais uma vez, eu adoro fazer isso aqui. Obrigado, Carla, do fundo do coração. Obrigado, Milza, do fundo do coração. Muito obrigado, Tamires, do fundo do coração. Espero estar de novo com vocês aí pessoalmente. E vocês todos que estão nos assistindo, obrigado aí pela atenção, obrigado pela audiência. E sigam a gente aí. Se eu puder aqui fazer a propaganda aqui. Pode. Quem quiser me seguir no Instagram aí, fdaniel10, vocês me acham lá. Então eu sempre dou dicas, eu sempre faço alguns vídeos motivacionais, falo um pouco sobre contabilidade, sobre perspectivas, sobre futuro, dicas profissionais, dicas inclusive de vida pessoal também. Então quem quiser seguir a gente, vai ser um prazer ter vocês lá e a gente mantendo um contato mais próximo, tá bom? Obrigado, minhas queridas. Daniel, um beijo enorme para prazer. vocês. Foi um prazer, muito obrigada. A todos que nos assistiram, muito obrigada. Deixe o seu like lá na nossa live de hoje. Sigam o Daniel, sigam a Carla, a Milza, Tamires nas redes sociais, que a gente sempre tem conteúdo importante lá sobre contabilidade, sobre outras coisas mais voltadas para as empresas e para o nosso trabalho de uma forma geral. Milza, vamos lá? Vamos. Então, gente, agradecendo novamente. Daniel, um dos maiores prazeres da vida é conhecer boas pessoas, entendeu? E você, Samir, e o Matheus, para mim, foram assim, foram ganhos do ano passado, entendeu? São pessoas espetaculares, incríveis. E é o que você falou, uma sintonia boa quando a gente conversa, bate papo e pensa igual, né? Igual, e pensa parecido, e você identifica ali ideias que você tem também, que aquela pessoa também tem. É tudo de bom. Então, amei, muito obrigada, tá, por você dispor do seu tempo, do seu conhecimento, de você trazer isso pra gente e pra quem está assistindo. E tudo que você contribuiu hoje são coisas muito importantes, e eu acho que o trabalho nosso de formiguinha, de sempre falar e bater na tecla e falar desses itens que a gente falou aqui, se a gente conseguir mudar a cabeça de 10 pessoas que assistirem e que fizerem diferente, essas 10 futuramente mudam mais 10 e isso se replica, né? Então, muito obrigada mesmo de coração. Quero agradecer os apoiadores novamente, tá? A Casa do Porto e a Fornexus, que pacientemente está nos aguardando terminar a live. E a nossa live do próximo mês, de maio, que é a que Carla citou, que vai ser maravilhosa, é esporte, empreendedorismo, longevidade e qualidade de vida. Então, a gente vai falar de pontos que são muito importantes
não só para a nossa profissão, para contadores, não é uma live voltada para contadores, mas para os empresários em geral. E nós vamos trazer 2 convidados muito especiais, que é o médico Tanguy, que é amigo pessoal da Carla e que se dispôs a vir falar um pouco voltado mesmo para a medicina, e o Fabrício Carrareto, é porque o sobrenome do Fabrício não é fácil, tá? Vamos falar Barreto, que Barreto é mais fácil. Fabrício Barreto, que vai falar também mais voltado para o lado do empresário, que é como tudo essa atividade empresarial que a gente tem no nosso dia a dia, muitas dificuldades e que traz uma qualidade de vida ruim para a gente, como que ele conseguiu fazer isso mudar, ressignificou isso e mudou a qualidade de vida dele. Já fez 3 Ironman. 3 Ironman. Gente, nas redes sociais, pode seguir a gente e assistir lá a live no canal do YouTube da Tasso, tá? E no Facebook nós temos a página da Tasso Consultoria. Na Expertise, o Instagram é Grupo Expertise, e da Tex BPO, o Instagram é Tex BPO Finance. Nós temos também páginas no Facebook, no LinkedIn com os mesmos nomes. É só vocês procurarem, seguirem, e a live fica disponível no YouTube da Tasso, tá bom? E queremos mandar um beijo para todos os nossos colaboradores, os nossos expertinhos do Grupo Expertise um beijo. A nossa turma pediu um beijo, falou que eles assistem, a gente não manda beijo para eles estavam meio carentes hoje. Estão atendendo a reivindicação do setor fiscal. Um beijo primeiro ao setor fiscal, depois para o contábil, para o DP e para os demais, a todos que estão conosco. Também a todos que nos assistiram e os nossos conselheiros, né, Carla, que estão sempre aí conosco, nos acompanhando. Um beijo para o Walter Leno, para o Reinaldo, para a Ana, para a Raquel, que estiveram conosco aqui nessa live. Até a próxima. Beijos, tchau. Valeu. Tchau, gente. Obrigado. Até. Um abraço. Tchau ali, ó. Tchau ali. Muito bom. just happened.